Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O primeiro, que havia recebido 5 talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colheis onde não plantastes e ceifais onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juro o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que lhe será tirado. Quando a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. De cada parábola que Jesus conta, ele traz uma mensagem para nós. Ele deixa, na centralidade da parábola, Jesus quer deixar uma mensagem de conversão para o nosso coração. Nós temos acompanhado também nos últimos domingos que Jesus tem levantado alguns embates, algumas disputas, poderíamos dizer assim, né, e algumas divergências de pensamentos. Nos últimos domingos nós estávamos acompanhando a liturgia da palavra e nós íamos encontrando Jesus nesse conflito, ora com os fariseus, ora com os mestres da lei, ora com os saduceus, ora com os publicanos. Mas hoje, nesse 33º domingo, Jesus descentraliza, ele sai um pouco desses grupos e hoje Jesus vai falar especificamente para os cristãos. Olha que coisa interessante, né? As parábolas anteriores eram embates de Jesus com as autoridades religiosas de Israel. Era com os fariseus, com os mestres da lei. Mas hoje, de maneira muito particular, a mensagem da parábola que Jesus conta é direcionada de maneira muito particular para nós cristãos.
E Jesus faz questão de iniciar dizendo, o texto do livro de Mateus, faz questão de iniciar dizendo: Jesus contou esta parábola para os discípulos, ou seja, Jesus contou essa parábola para nós. Então é uma mensagem direta para o cristão, e através dessa mensagem, Jesus pontua os elementos centrais da espiritualidade cristã. Jesus vai tecendo, na verdade, o caminho. É Jesus dizendo assim: como um cristão deve se comportar diante do mundo, como o cristão deve se portar diante da sociedade, qual é a missão do cristão no mundo, qual é a postura que nós devemos ter diante dos acontecimentos da sociedade. É Jesus dizendo como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Jesus, nessa parábola de hoje, vai pontuando para nós esses elementos. Por isso que ele fala especificamente para nós, e nós precisamos entender isso, porque devemos colocar em prática aquilo que Jesus está estabelecendo para nós cristãos. É a identidade do cristão, é a postura do cristão, e se nós não colocarmos isso em prática, nós podemos ser qualquer coisa menos cristão. Nós podemos ser qualquer coisa menos cristãos. Então Jesus vai contando essa parábola, e Jesus vai usando e vai desenhando o cenário dessa parábola. Tem os personagens e o sentido dela, e aí nós vamos entender na parábola quem são os personagens. Jesus começa dizendo assim: um homem ia viajar para o estrangeiro. Quem é esse homem que ia viajar para o estrangeiro? Esse homem que ia viajar para o estrangeiro é o próprio Jesus. E que lugar é esse, o estrangeiro? É o céu. Jesus vai para o céu. Mas antes de ir para o céu, ele faz questão de distribuir conosco os dons, os talentos. Ele vai viajar para onde? Ele vai viajar para o céu. Mas antes de ir para o céu, Jesus, ele distribui conosco. É lindo essa parábola. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. Olha que coisa bonita. Quem são esses empregados? Sou eu e você. Isso significa dizer o quê? Que Jesus derrama sobre nós dons, que Jesus derrama sobre nós talentos, como diz a tradução no Evangelho de Mateus. Ele chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. Ele distribuiu sobre nós esses bens. De princípio, quando nós vamos adentrando na parábola, ela parece que começa a tecer um desenho de elementos muito voltados para a economia, Mas Jesus, nessa parábola, ele não está falando dos bens temporais, ele não está falando dos bens estruturais. Ele quebra um pouquinho com a dimensão da economia, mas ele vai falar de talentos, ele vai falar de dons. Jesus vai distribuir sobre os seus discípulos os seus talentos, os seus dons. E o que é que Jesus distribui sobre nós? O que é que Jesus entrega? Que talentos é esse que Ele dá para nós cristãos? E nós precisamos nos perguntar quais são esses talentos, porque quando a gente olha para a figura de Jesus, estruturalmente, economicamente, Jesus não tinha nada. Jesus não era dono de fazendas. Jesus morreu na cruz nu. Jesus diz a palavra que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele era vazio de bens econômicos, mas ele é cheio de talentos.
e Ele distribui conosco esses talentos. É importante que nós saibamos o que é de fato esses talentos que Jesus entrega para que nós administremos. Ele coloca nas nossas mãos e Ele dá o sentido da administração. O que é esses talentos? É aquilo que de fato Jesus é. Ele dá tudo dele, Ele entrega tudo que Ele tem. Quais são os talentos que Jesus vai entregar? Jesus vai entregar o talento do amor, da misericórdia, da justiça. Jesus vai entregar os talentos do perdão. Jesus vai entregar sobre nós, para nós, o talento da generosidade, da simpatia, da capacidade de partilhar, da ideia de olhar o outro a partir da coletividade, não da individualidade. Jesus vai derramando sobre nós o dom de entender que nós somos chamados para ser comunidade e não vivermos no nosso mundo fechado, não trancado dentro das nossas expectativas e desejos pessoais, mas Ele derrama dons para que a comunidade se comprometa um com o outro. São esses dons que Jesus entrega para que seus empregados administrem, dizendo que em qualquer momento Ele volta para prestar contas. Então eu quero dizer para você, a partir dessa palavra, que nós cristãos trazemos dentro de nós como marca os talentos da vida de Cristo. Os bens de Cristo estão também conosco. Então tudo aquilo que Jesus foi, nós também somos chamados a ser. E quando nós deixamos de ser, nós estamos deixando de ser de Cristo e passamos a ser somente de nós mesmos. Nós não somos chamados em ser de nós mesmos, nós somos chamados a ser de Cristo. O que é que significa isso? Eu sou chamado a ter Cristo dentro de mim e trabalhar em mim as estruturas que pertencem a Ele, porque Ele me deu esses dons. E de repente a palavra cutuca e pergunta: de que maneira nós estamos administrando esses dons, esses talentos que Ele, o Senhor, nos deu? Olhando para a minha história de vida como cristão, porque eu me fiz cristão, eu me tornei um outro Cristo. Eu olho para a minha história de vida e eu me pergunto: de que maneira eu estou administrando os talentos que Jesus me deu? Eu olho para a minha história e eu pergunto: de que maneira eu estou exercendo o amor na minha vida? De que maneira eu estou trabalhando perdão dentro da minha história? De que maneira eu estou acolhendo? De que forma eu estou abordando o meu olhar diante da sociedade? Como cristão, como é que eu tenho olhado para a sociedade? Com uma consciência fechada ou com uma consciência de Cristo? Entendendo que eu posso e devo contribuir com a construção da sociedade. De que maneira eu estou administrando esses dons? E aí Jesus, Ele vai mostrar 3 tipos de cristãos. Na verdade, Ele vai apresentar 2 figuras, 2 modelos de cristãos. E Ele vai dizer: um deles não deve ser assim. Nós não devemos seguir esse modelo. E quando Jesus faz isso, Ele já pensa na grande tentação que a igreja vai passar, na grande tentação que os cristãos vão enfrentar. Que tentação é essa? De se preocupar e olhar apenas para si, e desviar o olhar do outro, tirar a atenção do outro e voltar apenas para nós mesmos, nos preocupar apenas com nós mesmos. Quando é que nós fazemos isso? Quando nós enterramos os talentos, quando nós não partilhamos aquilo que Deus nos dá. Então Jesus vai desenhar nessa parábola 2 modelos, e Ele vai dizer: só um deles é o modelo da vida cristã. Jesus chama e distribui os talentos. O homem chama e distribui os talentos com seus empregados. E 2 deles, ao receber os talentos, eles multiplicaram. O que significa isso? Eles entenderam o que era receber aquele talento. Eles entenderam o recado. Eles multiplicaram aquilo que recebeu. Ou seja, o que foi que eles fizeram? Eles se abriram para o outro. Eles não tiveram medo, de entregar sua vida. Eles não tiveram receio de compartilhar. Eles não tiveram resistência no abrir o coração.
Mas um deles recebeu o talento e enterrou com medo. E com isso não reproduziu os valores do talento recebido. Jesus diz: o cristão não pode ser assim. Então Jesus está nos fazendo entender qual deve ser a nossa postura. É nunca enterrar os talentos. O que significa isso? Significa dizer que nós não podemos enterrar o que Cristo é. Porque nós somos extensão da vida dele no mundo. O mundo precisa conhecer o amor de Deus. Eu pergunto a vocês isso. O mundo precisa conhecer o amor de Deus? Sim ou não? O mundo precisa ou não conhecer o amor de Deus? E como é que o mundo conhece o amor de Deus? A partir de quem? A partir de nós. Então, quando eu não sou o amor, Jesus deixa de ser conhecido. Isso significa o quê? Que eu enterrei o meu dom. Eu não estou exercendo a minha missão como cristão. Jesus, ele quer que o mundo experimente a paz, a justiça, a solidariedade, a generosidade. Quando nós olhamos para o mundo, é visível que o mundo não vive isso, porque isso são elementos da vida de Cristo, e o mundo não quer aquilo que é de Cristo. O mundo vive completamente contrário. Há desigualdade no mundo. Há uma grande população no mundo que está numa faixa abaixo da miséria, numa pobreza absoluta. E por que que isso existe? Porque os cristãos ainda não aprenderam a expor os sentimentos de Cristo para o mundo. Nós vivemos num mundo onde a desigualdade cresce a cada dia, porque nós estamos preocupados apenas conosco. Eu olho e apenas me vejo. Se eu como, tudo bem. Se o outro não come, não tem nada a ver com isso. Eu não me preocupo com o outro, eu me preocupo comigo. Eu quero saber se eu estou bem, os outros que se dane. Essa é a linguagem do mundo, não é, filhos, a linguagem de Cristo. A linguagem de Cristo é: dai vós mesmo de comer, como ele fez na multiplicação dos pães. Quando os discípulos tentados a querer fugir da missão de cuidar da vida, Jesus disse: é vocês que têm que dar de comer a eles. Então o cristão, ele tem uma grande importância no mundo. Se nós começarmos a nos identificar com Cristo, nós vamos entender isso. Nós temos uma missão e uma responsabilidade. Nós temos a missão, sim, de nos comprometer com a sociedade. Hoje foi um dia em que nós exercemos a nossa democracia a partir da cidadania. E talvez para muitos e muitos cristãos, ainda aquela ideia de dizer: não, nós não temos nada a ver com a política. Quem foi que disse que nós não temos? Temos, porque nós estamos exercendo algo que é extraordinário. Nós podemos responsavelmente transformar a partir do uso coerente da nossa democracia. O cristão não escapa disso, não foge. Eu vejo o mundo marcado por dor e eu não faço nada. Então eu não sou cristão, porque todas as vezes que Jesus olhou para uma dor, ele se sensibilizou. Isso significa dizer que o cristão é alguém que se sensibiliza. É alguém que se sensibiliza. O cristão é reconhecido por isso. Ou você acha que o cristão é reconhecido porque ele traz uma cruz pendurada no pescoço, ou carrega sobre o braço um instrumento religioso, ou porta uma camisa com desenhos e imagens de santos ou figuras religiosas? Não, isso não diz que nós somos cristãos. O cristão é reconhecido pela capacidade que ele tem de ser Cristo, ou seja, de ser sensível às diversas realidades que nós encontramos no caminho.
Então, a palavra e essa parábola que Jesus conta hoje, dos talentos, ele quer provocar a nós, cristãos do mundo inteiro, de que maneira nós estamos vivendo a nossa dimensão do ser cristão. Porque às vezes é muito mais fácil a gente ficar preso a nós mesmos. Não, eu não quero me comprometer com a dor de ninguém, eu não quero perder tempo, eu não quero sofrer, então me tranco dentro de mim mesmo, e os outros que se danem. E os outros que se danem. Nós temos um papel como cristão na sociedade. Nós temos um papel. E esse papel nós não podemos transferir para ninguém, porque Jesus nos deu. Eu tenho uma responsabilidade de cuidar pela vida. Eu tenho uma responsabilidade como sacerdote de cuidar das pessoas, de ter um olhar de Jesus, e de Jesus bom pastor para a dor daquele que sofre. E eu não posso simplesmente achar que a minha única missão como padre é celebrar a Eucaristia. É minha missão celebrar a Eucaristia. Sim, faz parte do meu ministério, mas a minha vida como consagrado vai além também dessa realidade sacramental. A minha missão é ter sensibilidade. A missão do cristão é a missão do consagrado, é a missão de todo aquele que é batizado, de todo aquele que recebe o batismo de Jesus. E hoje nós devemos nos perguntar: será que nós estamos multiplicando os nossos talentos? Ou será que nós estamos guardando, retendo para nós? Retendo, guardando para nós, vivendo fechado em nós mesmos. Como é que eu estou sendo cristão? De que maneira eu estou exercendo a minha condição de cristão nesse mundo? Me doando, morrendo, me entregando? Ou eu estou preso, no meu comodismo ali, preso nas minhas vontades e nos meus desejos pessoais? O que importa sou eu. Eu corro atrás daquilo que é somente para mim. Eu não sei correr atrás de algo que é para o outro. Se nós cristãos começarmos a entender qual é a nossa missão, nós vamos fazer a grande diferença no mundo. E eu penso que os sistemas que são contrários a Cristo, eles sabem a grande força que é a linguagem cristã. Por isso que o cristianismo está sendo tão perseguido. É por isso que o mundo e os sistemas, eles têm medo da linguagem cristã. Por quê? Porque eles sabem que tem uma força transformadora. Então, no dia em que nós cristãos entendermos qual é a nossa missão no mundo, nós vamos entender qual é de fato e de que maneira o mundo vai ser transformado. Quando nós começávamos a nossa comunidade, o Senhor nos dava isso de uma maneira muito clara, de que esta comunidade ela existia para ter um olhar sensível às dores das pessoas. Há mais de 12 anos atrás, começava-se aqui no Cariri pequenas experiências de cuidado com um público que ninguém queria cuidar, que era a dependência química. No Cariri inexistia comunidades para cuidar de pessoas em situação de vícios. Não havia espaço para essas pessoas. Não havia um olhar de tratamento específico para essas pessoas. Nem de forma governamental. Estava se iniciando, uma pequena experiência com a comunidade Aliança de Misericórdia. E depois, intensificado também por nós aqui no Cariri. Era uma experiência muito pequena e muito simples, mas já apresentava sinais de que Jesus queria que nós cuidássemos daqueles que ninguém queria cuidar. Nós como comunidade poderíamos dizer: não, nossa missão é evangelizar, é fazer momentos de orações, grupos de orações. Tudo isso é importante e deve ter, mas nós exercemos a nossa missão como cristãos também nas periferias, nas dores das pessoas, nas dores existenciais das pessoas.
Nós poderíamos dizer, não, essa não é nossa missão, essa é missão do Estado cuidar. Não, é missão nossa cuidar. Não é missão do poder público apenas, é nossa também. E nós arregaçamos as mangas e nós começamos a acolher pessoas para serem tratadas. Nós não sabíamos de nada, nós não tínhamos preparo de nada, mas nós tínhamos os sentimentos de Cristo, os desejos de Cristo dentro de nós. Nós tínhamos amor, misericórdia e desejo de dar atenção a essas pessoas. Ao longo dos anos nós fomos evoluindo, outras realidades foram aparecendo aqui no Cariri. Isso para dizer que o cristão tem uma grande missão no mundo, que é reproduzir os seus talentos, talentos de amor e talentos de misericórdia. Hoje nós ampliamos o nosso trabalho de cuidado com essas pessoas em 2 unidades. Mas, meus irmãos, se nós tivéssemos uma consciência cristã muito mais ampliada, nós teríamos hoje, lugares para acolher 100, 200, 300, 400 pessoas, porque a demanda é grande. Mas infelizmente nós não temos condições, porque nos falta ainda corações generosos que se unam a nós nessa grande luta. E hoje a palavra de Jesus, a parábola que ele conta, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com compromisso. Tem tudo a ver com despertar nosso coração para deixar Jesus trabalhar. Se nós cristãos começarmos a desenvolver uma consciência coletiva, uma instituição como essa conseguiria atender 500, 1.000, 1.500 pessoas em situação de risco. Vocês não têm noção do número de pessoas que chegam aqui nessa casa com problemas de ordem emocional, com transtornos, porque hoje no Cariri nós não temos uma casa para acolher essas pessoas. Chegam aqui famílias sem saber o que fazer, com pessoas em situação de surto, literalmente de surto. Nós vamos colocar essas pessoas aonde? Nós cristãos temos uma responsabilidade com isso. Temos uma responsabilidade, porque se nós formos esperar pelos homens do poder, eles simplesmente vão colocar óculos escuros, e os que sofrem serão invisíveis para eles. Eu fico pensando que somos nós consagrados à grande esperança do mundo. Por isso que Jesus, contando a parábola, diz hoje: não enterre o seu talento. Não enterre o seu talento. Multiplique o talento da generosidade. Não tenha medo de ser generoso. Não tenha medo de dar, não tenha medo de compartilhar. Não tenha medo de estender a mão, não tenha medo de se misturar. Não tenha medo de abraçar, não tenha medo de tocar. Não tenha medo, não enterre seu talento. Porque senão, quando o homem voltar de viagem e ele for prestar contas, ele vai perguntar: o que você fez com o talento que eu te dei? O que você vai responder? Senhor, eu multipliquei. Ou você vai dizer: Senhor, eu enterrei. Não queira dizer para Jesus: eu enterrei. Queira dizer para Jesus: eu multipliquei. Não tenha medo de multiplicar. Coloque a mão no seu coração. Diga para Ele nessa noite, no íntimo do teu ser: Senhor, dai-me a graça de ser um cristão autêntico. Dai-me a graça de ser um cristão autêntico. Eu não quero enterrar meu dom. Eu quero ser generoso. Eu quero amar mais, Senhor. Eu quero ser mais simpático.
Eu quero me envolver mais com o sofrimento alheio. Eu quero assumir a tua palavra em minha vida, Jesus. Eu quero me cansar, mas sabendo que eu estou me cansando por um propósito que vale a pena se cansar. Diga para Ele: eu me comprometo com a tua palavra, eu me comprometo com a tua obra, Senhor. Eu me comprometo com aqueles que querem fazer o diferencial no mundo. Una-se a nós, nós precisamos de você. Não tenha medo de unir-se. Nós podemos fazer o novo acontecer. Nós podemos ajudar vidas. Nós podemos fazer a esperança brotar no coração de homens e mulheres que perderam a esperança. Nós podemos contribuir para que a violência seja diminuída. Essa é nossa missão. Então diga para Ele: eu ouvi a tua palavra, Jesus, desperta meu coração para eu não ser mais um com os outros. Eu quero ser um cristão diferente. Eu quero viver aquilo que tu ensinas na palavra, Jesus. E aí, no dia do teu encontro com o Senhor, Ele vai dizer: servo bom e fiel, tu fostes fiel no pouco, eu vou te confiar. Vinde, entra no céu, vem para a tua morada, vem para o teu bem maior, que é o céu. Diga agora, no íntimo do seu coração: Jesus, a tua palavra nesta noite me motiva a tomar uma nova consciência, a mudar a rota da minha vida, a ampliar a minha consciência. Obrigado pela tua palavra, Senhor, depositada em nós. Institui a tua palavra em nós, Jesus. Multiplica a tua palavra em nós, Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.